Olá, pessoal, promessa é dívida. Eu prometi que eu iria aparecer aqui fazendo um vídeo curtinho para vocês, explicativo da parte de recurso, como fazer um recurso. E a gente tem prazo aí para o recurso com uma flexibilidade boa. A gente ainda tem um prazinho bom para recorrer na Defensoria do Paraná, da fase discursiva. Então, eu preferi fazer um vídeo aqui um pouquinho mais organizado, certo? Para ficar o mais claro possível. Queria dar parabéns aos que já estão aprovados. Aos que não estão aprovados, recorram. Recurso realmente é fase do concurso, não é história aí para boi dormir. Já vi muita gente que recorreu e conseguiu reingressar no concurso após um bom recurso, então vale a pena tentar. Se der certo, excelente. Se não der, é pensar também que não tem o que perder, que faz parte o recurso, até da revisão da sua própria prova, ver o que você errou ali, o que poderia vir a ser melhor, o que poderia se tornar mais claro na sua prova e também até um próprio fechamento de ciclo dessa etapa tão dolorosa que é a reprovação, tá? Então, eu acho que é importante esse processo do recurso também. Contem comigo para auxiliar no que estiver também ao meu alcance. Então, vamos lá, sem mais delongas aqui, vou compartilhar com vocês alguns pontos básicos sobre recurso e já já compartilho também alguns modelinhos, né, alguns recursos que já foram interpostos de provas anteriores e que os alunos, candidatos que eu acompanhei, enfim, tiveram êxito aí nessa propositura, certo? Vamos lá. Compartilhando aqui com vocês um slide bem simples, mas só para vocês ficarem na mesma linha de raciocínio que eu, tá? Vamos lá, gente. Quando a gente fala de recurso, primeira coisa é entender que o recurso ele é fase do seu concurso. Então, eu vou falar por mim, na Defensoria de Alagoas, eu já estava aprovada, mas eu estava na posição 25, salvo engano. Eu recorri na discursiva, ganhei 6 pontos e voei no concurso. Não deram procedência em recurso de quase ninguém. O meu foi procedente, eu fui ali para a 10ª posição. Então, eu entrei na fase oral estando em 10º, que foi o que me possibilitou subir ainda mais na oral e tomar posse, sendo a primeira a tomar posse, né, a segunda colocada no concurso. Então, recurso faz parte. Então, a primeira pergunta: estou aprovado, devo recorrer? Se você viu material ali para recorrer, analisou sua prova, identificou um ponto útil de recurso, recorra. Eu recorri várias vezes já estando aprovada. Outro concurso que eu me recordo que eu recorri foi da Defensoria de Santa Catarina. Eu já estava em primeiro lugar no concurso e ainda assim eu recorri da discursiva de um ponto que eu nem acreditava tanto ali em infância e outro ponto de difusos. Ganhei a pontuação nas duas e já estava em primeiro lugar, mas isso ainda aumentou a minha distância para o segundo lugar, terceiro, enfim, né, para os demais colocados ali. E hoje pode parecer besteira, mas lá na frente isso pode te ajudar até na escolha da sua comarca. Então, mesmo aprovado, é interessante fazer recurso? Com certeza, sem dúvida, tá? Seguindo aqui com a ideia do recurso à fase do concurso, tive, por outro lado, experiências várias, inclusive na própria Defensoria do Paraná, principalmente no terceiro concurso, que houve um índice muito grande de reprovação, porque tinha mínimo por questão, enfim. E nesse concurso do terceiro, no caso, muita gente recorreu e eu acompanhei vários casos, na época ainda candidata, de colegas meus que foram eliminados do concurso na segunda fase e, ao recorrerem, reingressaram para o concurso nas primeiras posições, porque eles tinham ficado de fora ali por um mínimo de uma questão. Né? No Paraná, que nesse momento do quinto concurso é mais equânime a divisão, os mínimos são diferenciados. Eu vi mais gente aqui que atingiu os mínimos, mas que na verdade não atingiu a cláusula, por exemplo, da ampla de 110. Então, isso é um pouquinho diferente do outro concurso que eu estou mencionando, mas vale a pena recorrer e tentar voltar para a lista. Se você foi reprovado e vê essa possibilidade, é interessante que você recorra. Inclusive porque a Defensoria do Paraná ela é conhecida, pelo menos nos últimos 4 concursos, por ser uma defensoria que nomeia toda a lista. Então, às vezes, o último aprovado desse concurso é o primeiro do próximo, por assim dizer, né? Então, vale a pena recorrer. Inclusive, como eu já disse, até como uma questão de fechamento de ciclo, de passagem, por assim dizer, por essa etapa, né? Então, eu fazia os recursos pensando muito também de estou finalizando, fiz aqui tudo que eu podia com relação a esse concurso. Eu tinha muito receio, inclusive, de não recorrer
e depois ver outros colegas que tinham recorrido de algo muito semelhante a algo que eu tivesse discutido, comentado com eles, e eu só de bobeira ali não recorrer e não ganhar um ponto que outros ganharam. Então, às vezes a banca é muito rígida, não dá ponto para ninguém. Às vezes a banca de uma disciplina ou de outra tem a mão um pouco mais aberta, então na dúvida eu preferia recorrer e ver ali se eu seria agraciada ou não. Então, recurso é fase do concurso, muita coisa pode mudar. Dou aqui o exemplo, inclusive, do John. É um exemplo que ele não se importa que eu comente. O John, ele é defensor em Rondônia, foi aprovado, super bem aprovado, ficou ali nos primeiros lugares em Rondônia e ele tinha reprovado na discursiva. Ele entrou com recurso, a várias mãos esse recurso, com os próprios amigos, eu também ajudei, enfim. E aí ele entrou, voltou para o concurso, voltou numa posição muito boa e na oral conseguiu aí subir mais posições e já tomou posse e é defensor lá. Então é importante sim recorrer, tá? Deem aí o máximo de vocês nesse recurso. Obviamente, se a chance estiver muito distante, ai, Naira, para mim faltam 10 pontos. É fácil isso acontecer, conseguir esses 10 pontos? Não. Já vi conseguirem mais de 15 pontos já, em banca Sebrasp, que é uma banca que pontua um pouco mais, que tem alguns critérios ali diferenciados para liberar pontos. Em bancas próprias, ou bancas FCC, ou bancas FGV, é um pouco mais difícil. Então, no exemplo da Defensoria do Paraná, acredito que não é tão fácil assim obter uma quantidade tão expressiva de pontos. Se você está muito longe, ainda assim, recorra, entregue para Deus, de certa forma, esqueça ali se a chance for muito pouco provável de ser alcançada e vá focando em Defensoria de Santa Catarina, em outros certames que estão por vir, mas pelo menos participe, né? Pelo menos competir até o final para esse fechamento de ciclo com relação ao recurso. E às vezes até as respostas dos recursos nos ensinam algo, então vale muito a pena recorrer. Sobre o recurso a reformácio impégios, eu vou dizer aqui que é que nem caviar, né? Nunca vi nem comi, eu só ouço falar. Toda vez tem alguém para contar alguma história aí doida de reformácio impégios. Eu acompanho concursos desde 2010, né? Desde o período que a minha irmã fazia prova, ela começou a fazer em 2010, eu acompanhava alguns, e a partir de 2012 eu comecei a fazer provas enquanto candidata, acompanhando ela também. Fiquei mais competitiva. Depois fiz provas pessoalmente até 2018 e acompanho alunos desde 2018 até agora, 2025, né? Sem parar aí continuamente nos concursos, principalmente de defensoria pública. Magistratura MP também, mas mais ainda de defensoria. E eu, Naira, nunca vi reformácio impégios. Houve um edital, inclusive, salvo engano, foi o do próprio Paraná de 2022. Posso estar aqui falhando a memória, mas houve um edital que, inclusive, tinha a previsão de possibilidade de reformácio impégios, mas não ocorreu. O examinador até respondeu o recurso, meio que dizendo: olha, aqui. Isso que você está pedindo não tem, inclusive eu poderia até diminuir sua nota conforme tal ponto aqui do edital, mas não vou diminuir. Então, assim, eu nunca vi a reformácio impégios. É bom sempre checar todos os detalhes do edital, se tem essa previsão, com certeza. Mas na prática eu nunca vi. E se você está reprovado, você não tem o que perder. Então, recorra. Se você está aprovado, eu também recorreria, tentaria ganhar aí mais pontos do que eu acho que é viável, sem tanto receio dessa questão do reformácio impégios, porque realmente na prática, desde 2010 até 2025, né? Então, quase aí 15 anos, enfim, um pouco mais, um pouco menos, nunca vi essa reformácio impégios na prática de recurso de concurso público. Então, na dúvida, recorro. E do que é que você deve recorrer? Sai recorrendo de tudo, feito doido aí, de coisa que não tem nenhum nexo, nenhum fundamento. Eu não fazia isso. Eu analisava o que eu realmente via algum potencial. Qualquer coisinha ali que eu visse que tinha potencial, eu recorria. Como eu disse, em um dos recursos, por exemplo, na parte de infância, eu nem acreditei tanto naquele recurso, botei ali um recurso meio que um pouco descrente que eu iria ganhar, ganhei 2 pontos. Então, na dúvida, se eu vejo uma viabilidade, eu recorro, mas não vou recorrer de coisas que eu sei que são assim absurdas, né? Algo que você vê ali que o candidato escreveu, depois o candidato riscou, ele quer dizer que está escrito, coisas assim meio de má fé. Não, mas se você vê um fundamento básico ali que comporte o seu recurso,
às vezes até numa redistribuição de nota. Então, excelência, aqui eram 4 itens, 9 banca examinadora, aqui eram 4 itens, eu coloquei 3, então eu deveria ter ganhado a nota proporcional assim. Então, até discutir um pouco essa redistribuição de nota é possível. Recorra de tudo o que você achar que é de fato viável, obviamente de acordo com boa fé e tudo mais. E esse recurso, ele deve estar sempre pautado no espelho. Então, o espelho é o que a banca considerou a resposta correta. Você deve fazer um comparativo de o que está no espelho e o que você colocou na sua resposta. Para isso, sempre indicando as linhas correlatas, tá? Vale a pena contratar alguém? Eu sou muito resistente a essa questão da contratação. Dos casos que eu acompanhei de recursos providos, a esmagadora maioria foram os próprios candidatos que fizeram os seus recursos. Tem um pouco de receio nessa contratação de terceiros, por vários motivos. Haver uma padronização dos recursos e a banca acabar descartando ali vários dos recursos e ficarem muito semelhantes. 2, acho que ninguém tem mais interesse em observar sua prova de forma minuciosa ali, procurar mesmo a agulha no palheiro, por assim dizer, que não você mesmo. Então, acho que ninguém vai valorizar tanto o seu recurso quanto você vai ser tão meticuloso e ter tanto cuidado com aquilo, quando a gente compara com alguém que está fazendo 10, 20, 30 recursos remunerados. Então, eu penso mais dessa forma, né? Sei que deve ter gente que faz um trabalho super legal, super confiável, mas nem tenho alguém aqui nesse sentido para indicar para vocês. E 3, eu acredito muito que o que você vai fazer para o resto da vida, como defensor, como promotor, é recorrer, né? Então, eu entendo que de fato vale muito a pena você fazer o seu recurso, você buscar aqueles pontos. Para isso, você pode, obviamente, se valer de grupos de amigos, discutir pontos com colegas, né? Trocar uma ideia, mas acho que ninguém terá tanto interesse e cuidado em fazer o seu recurso como você mesmo, tá? E se contratar alguém, depois desse contrato, né, você que coloca no site, na plataforma, né? Não, nunca aceite que um terceiro coloque o seu recurso na plataforma. Ele pode não colocar, ele pode colocar e você não vai ter visto ali o que é que foi efetivamente colocado. Então, geralmente, quem é pago para fazer o recurso faz, te envia e você coloca na plataforma. Então, se você contratar alguém, ainda assim, revise esse recurso com carinho, altere algumas coisas iniciais e finais para, inclusive, diminuir um risco de uma eventual padronização, caso aí seu recurso eventualmente caia na mão de alguém que você confiou e às vezes a própria pessoa, pelo volume ou por cansaço, possa incorrer em algum erro desse tipo, tá? Mas aí tá bom, a gente já decidiu aqui que vai recorrer, né? Quais são as formalidades essenciais do recurso? O que é que o meu recurso tem que ter para ele ser um recurso que venha a ser avaliado pela banca e que tenha possibilidades de êxito? Primeira coisa, gente, respeito à banca. Já vi recursos que foram altamente desrespeitosos com a banca, dizendo que a banca não sabe, que a banca tá toda errada. A gente pode trazer esse tipo de informação, mas de outro modo, né? Geralmente a gente traz da forma que, embora a banca seja dotada de notório conhecimento, naquele ponto houve um item que necessita revisão. Então, há formas e formas de você se manifestar. Já vi recursos altamente desrespeitosos com a banca. Então, seja respeitoso, educado com relação à sua banca examinadora para fins de pleitear essa revisão. É quase que uma teoria dos jogos aqui, né? Além desse respeito à banca, que você vai sempre tratar de forma impessoal, ou como nobre examinador, nobre banca examinadora, né? Você não cita propriamente os nomes dos examinadores, você trata de forma impessoal, como banca examinadora ou como examinadores. Sempre com essa correlação espelho, o que é que a banca considerou que era o que devia ser respondido, aquele padrão ali de resposta da banca, né? O barema, por assim dizer, em comparativo com a sua resposta. Então, por exemplo, aqui o espelho exigiu o princípio tal. O candidato merece essa majoração de nota porque ele citou na linha tal esse princípio. Então, você tem que citar ali, tá na linha 15, na linha 16. Você tem que fazer esse cara crachá, esse jogo da memória praticamente de o que constou no espelho e o que está na sua resposta, para você conseguir provar para o seu examinador que, de fato, algum ponto ali passou por ele sem ser efetivamente pontuado pelo candidato. Então, é uma correlação de espelho e linha. Essa é a melhor modalidade de você fazer o seu recurso, certo? Vou mostrar para vocês no final até um recurso não só de discursivas, mas até de prova oral, aproveitando
explicando aqui esse ensejo, que em prova oral a gente faz esse mesmo formato, só que ao invés de espelho, linha, a gente faz espelho e minuto, né? Cobrança e minuto. Quando não vem espelho propriamente da banca, o que deveria ser a resposta esperada, conforme pesquisa, doutrina, jurisprudência, e um minuto de resposta. Aqui na discursiva é espelho e a linha que você respondeu. Então, o que a banca exigiu, a linha que você respondeu aquilo. Então, se você respondeu na íntegra e lhe zeraram, você vai pedir, obviamente, a nota integral daquele item. Então, se valia 1 e você colocou aquele item na sua linha 15, você vai colocar conforme linha 15, o item tal constou da resposta do candidato, razão pela qual requer a majoração de nota no patamar de 1 ponto, né? Que era o ponto máximo ali. E, obviamente, é essencial também ter o pedido de majoração de nota, que foi isso que eu acabei de fazer aqui, né? O fundamento é essa correlação de espelho e linha, mostrando por que você deveria ganhar pontos a mais. E o pedido é justamente esse final que o candidato requer essa majoração. A majoração pode ser total, então, por exemplo, como eu disse, o item valia 1 ponto e o examinador zerou e você colocou aquilo ali, você vai pedir a majoração da nota, concedendo ao candidato a nota total de 1 ponto, conforme o espelho. Ou pode ser um pedido parcial, você pode fazer, inclusive, com subsidiariedade. Eu sempre usava subsidiariedade. Eu pedia ali a nota que eu entendia. Então, por exemplo, valia 1 ponto, ele me zerou algo que eu coloquei, eu pedi aquele 1 ponto. E subsidiariamente, caso a banca entenda de forma diversa, que majore a nota do candidato de modo proporcional. Ou seja, às vezes o examinador viu ali que eu botei, né, revendo minha prova através do recurso, ele viu que eu botei, mas ele analisou ali que, embora tenha botado, não ficou essa Coca-Cola toda que o candidato está dizendo. Então, ele não merece 1 ponto. Mas, às vezes, com o seu pedido de subsidiário, o examinador olha ali e fala, não, então ele pediu 1 ponto, eu acho aqui que não cabe 1 ponto, mas eu vou dar 0,7, 0,8 e todo ponto ajuda. Então, você pode fazer esse pedido, você deve fazer esse pedido e pedir a majoração também proporcional daquela nota, se o examinador entender de forma diversa, certo? Sigam também as orientações do site. Por que que eu digo isso? A Defensoria do Paraná está com a Fundatec. Cada banca tem o seu site e modo de interpor o recurso. Então, por exemplo, na banca FCC tem uma dificuldade muito grande de usar o Ctrl+C, Ctrl+V. O pessoal tem que baixar extensões. Então, às vezes, a pessoa escreveu um recurso enorme no Word, vai ter que redigitar tudo no site da FCC na hora de recorrer e, às vezes, nem é compatível, excedeu a quantidade de caracteres. Então, entre no site, olhe direitinho ali como é para recorrer, qual a configuração do site para fins de recurso, se pode salvar, se pode alterar depois de salvo. Comente isso com os colegas para você saber como funciona. Nós, professores, obviamente, não ingressamos como regra no site dos candidatos. Eu já vi várias vezes da FCC, do Sebrasp, de algumas bancas próprias, inclusive na FCC Sebrasp, porque eu fiz mais de um certame de cada uma dessas bancas. Então, cada concurso tem as suas peculiaridades. O concurso do Sebrasp, no momento do recurso, ele é super sucinto. E ele é muito sucinto justamente porque ele permite uma fase para recorrer do espelho, para dizer ali que o espelho do examinador não está correto, ou para acrescentar informações no espelho do examinador, e ele tem uma fase que seria essa comparação do espelho com a resposta final. Então, por isso, inclusive, o site do Sebrasp é bem curtinho. Quando vocês vão ver lá, você tem que colocar se é conteúdo jurídico ou se é português, e é um espaço bem curtinho para você colocar o seu recurso. O Sebrasp deixa claro que ele quer um recurso muito direto, muito objetivo, muito breve. A FCC permite recursos um pouco mais amplos e as bancas próprias geralmente também. Mas para você não planejar um recurso e na hora perceber que não cabe ali, que não consegue copiar, que a divisão, inclusive, é diferente do que você pensou, vou mostrar aqui para vocês alguns modelos de recurso, é legal que você olhe antes no site como é que está estruturada essa parte do recurso. Então, às vezes tem lá item A, item B, ou às vezes está lá, questão 5. E aí você tem que recorrer de tudo da questão 5. E às vezes tem site que bota questão 5, aí você tem um recurso quanto à letra A, um recurso quanto à letra B. Então, veja essa divisão do site e também não se identifique de forma indevida. O que é isso? Obviamente que o seu recurso vai estar identificado para fins do site, né, dessa avaliação, atribuição de nota posterior e tal, mas nos campos
do recurso em que não há exigência de identificação, você não se identifica. Você não vai assinar o seu recurso, assinado Naira Ravena. Não. Você vai fazer o seu recurso sempre de forma impessoal, dizendo ali que o candidato daquela prova fez aquilo e merece aquela nota daquele jeito. A parte pessoal, digamos assim, do seu recurso é esse comparativo de linha e espelho. Mas você não se identifica e prioriza, inclusive, chamar de candidato, de banca, né? Não trazer em primeira pessoa, faça um recurso como a gente faz recurso numa peça mesmo processual, né? Não é sempre ali em terceira pessoa, traga esse mesmo cuidado para o seu recurso aqui, até para não gerar nenhum tipo de invalidação do seu recurso, tá? Então, atenção com isso. Dito isso aqui, gente, que é o básico, né? Do básico, que é a parte aqui introdutória, né? A correlação, os fundamentos, fatos e jurídicos, que é a correlação do espelho com as linhas e o pedido de majoração total ou proporcional, algumas perguntas sempre surgem quanto ao recurso. Posso trazer um ponto extra espelho? Ou seja, posso dizer ali, olha, o candidato também trouxe isso aqui, que era muito relevante, embora não esteja no espelho, ele demonstrou o conhecimento desse item que foi cobrado? Posso fazer isso? Então, você não perde nada por tentar. Dou minha experiência, já fiz isso uma vez, inclusive foi numa banca FCC. Se bem me recordo, foi na Defensoria de Santa Catarina e ganhei pontos a mais. Questionei ali um certo ponto do espelho, da parte de difusos, e o examinador concordou com o que eu tinha colocado, que ele não tinha entendido, digamos assim, da forma ideal, e no espelho estava de uma forma um pouco mais restrita, ele me deu ponto. Considero isso injusto? Sim, porque todos os meus colegas que colocaram ali a mesma coisa que eu deveriam ganhar e não ganharam porque não tinha essa fase de recorrer do espelho. Já fiz isso e deu certo. Ok, então você pode tentar desde que você veja que é válido, mas isso só vale se for realmente ali uma coisa gritante, uma informação gritante, que você possa explorar isso, demonstrando ali que o candidato trouxe aquele conhecimento, que ficou ainda um conhecimento talvez não tão expresso, mas implícito, que dá para ter a certeza de que o candidato trouxe a consequência tal, porque a situação compreendida era X, entende? Então, aquilo ali tem que estar muito bem demonstrado. Se for banca Sebrasp, por exemplo, não é o caso de vocês, mas só para trazer as diferenças, se fosse uma banca Sebrasp, isso não iria adiantar de nada. Tudo que é extra espelho não é pontuado no Sebrasp, justamente porque eles têm uma fase anterior de bater ali e recorrer do espelho, certo? Aqui não. Aqui, a depender da situação, com muito critério, você pode tentar argumentar alguma coisinha a mais, porque não tem essa fase de recorrer do espelho inicial, tá? Já fiz isso uma vez, especificamente, num caso bem específico, e deu certo, né? Num caso mais peculiar, e deu certo, o examinador me deu ali aqueles pontos do que deveria ter vindo um pouco mais diferenciado no espelho, e eu consegui demonstrar que eu não tinha colocado aquele ponto porque a situação era um pouco diferenciada no caso e que alguma parte ali estava implícita na minha justificativa anterior da própria questão e eu ganhei esse ponto. É a regra, não. É muito mais difícil. O essencial, o básico, o padrão para você ter um recurso provido é essa questão de considerar o espelho correto, o padrão correto e ir só batendo com as linhas da sua resposta. Para você pedir um ponto extra espelho, né, considerar algo a mais ali, você tem que construir o seu recurso de uma forma realmente muito segura naquele ponto, tá? Posso trazer aspectos pessoalizados? Já disse para não se identificar, não colocar assinatura no recurso, mas o que são às vezes esses aspectos pessoalizados? Vou dar um exemplo de uns candidatos que eu acompanhei, inclusive uma delas teve um recurso provido na Defensoria de Minas. Vocês vão até ver, e ela se identificava ali ao final da prova, dizendo que, inclusive, estava com excelente colocação enquanto candidata PCD. Ela trouxe essa informação de que ela era uma candidata PCD ali no conteúdo do seu recurso. Isso ajuda? Isso atrapalha? Aqui é o momento da gente dizer, não sabemos propriamente. Pode ter examinador que olhe para aquilo ali e diga, poxa, vamos deixar a defensoria ainda mais diversa, enfim, cumprir aqui o nosso papel. Poxa, ela está sendo avaliada nesse ponto de forma igualitária, numa coisa que o critério não é igual materialmente, e pode ser que isso, de alguma forma, auxilie
nesse recurso. Então, essa parte aqui eu deixo à vontade para o aluno escolher se faz isso ou não. Eu nunca fiz. Eu não me senti à vontade de trazer nenhum aspecto pessoalizado. Coisas do tipo dizer em que posição eu estava no concurso, ou algo assim, né? Enfim. Então, alguns candidatos eu já vi se valerem disso e ter funcionado, certo? De, às vezes, dizer ali alguma informação um pouco mais específica a respeito do candidato, se era integrante de cotas ou algo nesse sentido. Aí fica a critério de vocês. Pode ter examinador que torça um pouco o nariz para isso, pode ter examinador que leia a informação e ache indiferente, e pode ter examinador que, como foi o caso, ou pelo menos a intenção de alguns desses candidatos que botaram informaçãozinha ou outra ali, que tenham tido essa empatia despertada, ainda que de forma inconsciente, tá? Mas a gente não tem regra sobre isso. Eu não utilizava esse aspecto pessoalizado, alguns candidatos utilizaram e já vi recurso vir a ser provido nesse ponto, né? Mas cuidado com o excesso, tudo demais é muito, né? Seu recurso ele deve ser técnico e não uma carta ali de eu mereço, sabe? Digamos assim. Então, sempre trazer a técnica e esse comparativo espelho-linha antes de qualquer aspecto mais pessoalizado. Isso entra também no pedir nota específica. Já vi vários recursos em que o candidato, por exemplo, ele ficou de fora por 0,25. Então, ele dizia ali que o mínimo para aprovação, vou dar um exemplo, que era 5, e, na verdade, ele tirou 4,75, e que com o acréscimo daquela nota, ele retorna para o concurso. Então, ele deu uma pessoalizada aqui, pedindo uma nota bem específica, dizendo assim, olha, examinador, quase que, né, traduzindo do jurídico para né, para, assim, em miúdos aqui na nossa fala, é quase que um examinador, pelo amor de Deus, me ajuda, eu só preciso de 0,25 para eu voltar para o certame. Então, ao invés dele sair pedindo tudo em tudo, ele pedia ali o que ele queria, mas ao final ele colocava que aquele candidato, inclusive, tinha sido excluído do concurso apenas por 0,25, apenas por 0,1, apenas por 5 décimos, enfim. E já vi algumas vezes o recurso ser provido e ser dada exatamente a nota que o candidato precisava. Eu preferia fazer o meu mais genericamente, até porque muitas vezes eu recorria tendo sido aprovada, né? Então eu não tinha muito essa necessidade de colocar uma nota específica. Eu só reprovei em uma discursiva, que eu optei por não recorrer daquela discursiva em específico. E em todas as outras, eu recorri estando aprovada para aumentar a minha nota. Então, eu acabava não utilizando esse artifício da nota específica, mas já vi vários recursos assim, e o candidato foi pontuado, o recurso dele não foi descartado por pedir uma nota específica, é também uma possibilidade. A regra essencial, não. Aí você escolhe se você quer pedir nota em cada quesito, se você quer pedir nota em cada quesito e ao final pleitear que subsidiariamente, avaliados todos os pedidos, seja dada nota não inferior ao acréscimo de X, que é o necessário para o candidato retornar ao certame, por exemplo, tá? Então, aqui são algumas possibilidades que geram dúvidas nos candidatos ao recorrer. Algumas eu consigo dizer que funcionam mais ou menos, e outras são aspectos realmente mais da forma que a pessoa faz o recurso e se sente um pouco mais à vontade em trazer algumas informações ali sobre o certame e a sua posição no concurso, tá? Dito isso aqui, gente, essas informações básicas, iniciais, preparei aqui para vocês alguns dos recursos que eu acompanhei, que eu já vi sendo providos e tudo mais, tá? E preparei aqui para a gente visualizar agora a parte realmente mais prática, tá? Então, vou compartilhar aqui com vocês a tela de algumas possibilidades. A primeira possibilidade foi um recurso Sebrasp, vou mostrar para vocês muito rapidamente, porque foge muito do formato do recurso de banca própria e de FCC, por exemplo, mas no Sebrasp você coloca exatamente do que você está recorrendo. Então, aqui, ó, se é português ou se é jurídico, nesse caso era um recurso de português, você obrigatoriamente tem que colocar a linha e você obrigatoriamente tem que colocar do que especificamente você está recorrendo. Percebam que o próprio recurso Sebrasp já pede a indicação de linha. Então, ele é realmente 100% cara crachá. Não adianta nenhum tipo de firula, enrolação, porque a única coisa que o examinador vai fazer no Sebrasp é realmente bater o olho no espelho e bater o olho ali
na linha do que está sendo atribuído, né? Ou aqui no caso do erro de português que iria ser analisado. Então, é realmente no próprio recurso exigido de forma obrigatória a indicação dessa linha, tá? Então, isso deixa muito nítido como os recursos do Sebrasp tendem a ser assim, ó, 2 linhas, 3 linhas, porque realmente eles trabalham essa questão dessa objetividade de forma muito evidente por já ter uma etapa anterior, tá? Só para vocês terem uma ideia. Vou aqui compartilhar com vocês agora alguns mais úteis, né? Que eu entendo para a Defensoria do Paraná. Vou mostrar aqui para vocês esse primeiro recurso, que vocês vão ver que eu marquei aqui as estratégias de recurso. Então, tinha lá, aqui era uma banca própria, tá? Salvo engano, foi da Defensoria do Mato Grosso, de um concurso mais antigo, salvo engano. E aqui nessa prova, o que é que ela tinha que colocar? Ela dizia ali quanto que valia a questão, quanto que ela tirou, o que é que o espelho trazia. Então, botei aqui de rosa, né, o que o espelho trazia. E o candidato argumentava. O candidato respondeu com exatidão esse presente item, trazendo as funções da boa-fé objetiva, né? Acho que esse daqui foi da Defensoria do Mato Grosso de 2018, 2017, por aí. E aqui a indicação das linhas, linha 4 e 5, linha 7 e 8, linha 11 e 12. E o pedido de majoração. Merece o candidato a nota máxima no presente item. A mesma coisa se repete aqui. Ela argumenta que o candidato trouxe o que está no espelho e indica as linhas pedindo a majoração da nota. De novo, traz o que está no espelho, tá? Que ela copiou, mas é porque tinha bastante espaço o recurso. Você pode simplesmente resumir, né? O espelho, o item tal, consta tal coisa. E aí ela bota o que o candidato trouxe, mais uma vez com indicação de linhas, e aqui de verdinho, o pedido de majoração da nota. Aqui ela pediu a elevação proporcional da nota, justamente porque ela entendia ali que ela não tinha trazido tudo que era cobrado na questão, mas que não era o caso de ter dado aquela nota para ela que ela poderia ter recebido um pouco a mais. Então ela disse ali, ó, que ó, como eram alguns itens, se cada item em tese vale 5, ela teria direito ao acréscimo proporcional. Então, ao invés dela ter ganhado, sei lá, 5, ela deveria ganhar 10, né? Ela reconhecia ali que ela não merecia os 15 pontos totais, mas uma majoração proporcional. E assim seguem as outras questões. Ela vai dizendo o que tem no espelho e ela vai atribuindo as linhas e pedindo o acréscimo de nota, de modo a receber a nota máxima ou a pedir, como a gente viu, um acréscimo proporcional. Sempre a referência espelho, os itens ali de majoração, né? E as linhas. Então, sempre espelho, indicação de linha para mostrar que o candidato colocou aquilo ali e o pedido final, para majorar com nota máxima ou para majorar proporcionalmente. Aqui vou dar até um exemplo de que, nesse caso, ela pediu uma nota específica. Ó, o candidato faz jus a 3,75. E aí, se o examinador entender de forma diversa que seriam, na verdade, 3 causas e não 4, então o candidato faria jus a pelo menos 3,34 e pediu a elevação proporcional. Percebe? Então, sempre espelho, indicar a linha daquilo ali que deveria ter sido pontuado e não o foi, e fazer o pedido de majoração de nota total ou proporcional, tá? Vou mostrar mais um aqui para vocês de outra prova. Essa daqui acredito que foi uma prova FCC. Então, eu já trouxe, né, prova banca própria, prova de Sebrasp. Vamos agora para o FCC. Acabei abrindo aqui o mesmo, né? Vou abrir um outro, então. E vou abrir aqui para vocês um de um recurso de uma banca que foi FCC, para a gente ter uma noção, tá? De como podem ser feitos esses recursos. E banca própria, FCC, é bem tranquilo, geralmente, de recorrer, não tem muita formalidade, só essa questão mesmo do respeito, de indicar o que está no espelho e de pedir a majoração. Então, aqui, por exemplo, a gente teve um recurso, certo, específico, que tinham ali os questionamentos. Ah, esse é o da prova oral, tá? Esse é o da prova oral, mas vou mostrar rapidamente para vocês, só para mostrar que é o mesmo formato. Ela vai dizendo ali o que é que foi perguntado, o que é que ela respondeu, só que a grande diferença é que ao invés de apontar linhas, a gente aponta minutos. Então, percebam que até na prova oral é a mesma estrutura. Ao invés de linha, minuto, tá? Indicando que o que era cobrado ela respondeu. Então, ao invés de linha, mais uma vez, minutos, né? E esse recurso, inclusive,
é um dos casos, né, que eu comentei que trouxe alguns aspectos ali mais detalhados da situação, que a candidata estaria reprovada por nota 2, tendo obtido nota tal, sendo certo que estava num posicionamento muito bom no concurso, que é uma pessoa com deficiência das cotas e requereu uma nota não inferior a 4 para vir a retornar ao certame. Era isso aqui que eu queria mostrar para vocês. A possibilidade de pedir uma nota exata. O examinador considerou, ela pediu nota não inferior a 4, deixou o examinador livre para pontuar, mas dizendo que não inferior a 4, né, que era o mínimo que ela precisava para retornar. E o examinador, inclusive, deu razão a ela e deu nota 5, tá? Ela retornou, ainda retornou bem, então isso também é uma possibilidade, tá? Vou mostrar aqui agora mais um para vocês, né? O que faltou, que foi o da FCC. Deixa eu ver aqui qual o último que falta. Ah, já localizei aqui, tá? O último modelo para vocês, mas para vocês perceberem que não tem muito segredo, que é sempre mais ou menos a mesma estrutura, que o que faz diferença é o seu olhar detalhado para a sua prova, para o espelho e para o recurso. Aqui foi de uma banca FCC. O que eu digo para vocês olharem no site é porque lá tinha como marcar nessa prova se estava recorrendo do item A, A2, C2, C4, então isso facilitava qual era o item do recurso, então não adiantava você responder tudo de forma corrida para recorrer, né? Porque você teria que fazer a indicação. Então, aqui de um dos itens que a pessoa estava recorrendo, ela trouxe ali o que deveria vir, né? Conforme o espelho, a que era da peça, o agravo, a execução, coisa e tal, e ela indicou as linhas que ela colocou, 147, 148, mostrou o artigo que estava no espelho, ela mostrou que ela pediu de forma expressa, indicando as linhas 12, 13, tempestividade, 30, 40, teses, etc., sempre com a linha. E aqui de verde, o pedido da majoração. Pediu ali para ter a pontuação integral com majoração de 0,5. Eu ainda acrescentaria que se o examinador entender de forma diversa, pleiteie a atribuição, então, de acréscimo proporcional, porque às vezes ele não vai dar 0,5 a mais, mas ele pode te dar 0,3, 0,2, enfim, né? No outro item, ela fez a mesma coisa, essa candidata, né, o candidato, enfim, da mesma forma. Mostrou ali o que vinha no espelho, uma preliminar, enfim, ela botou aqui que trouxe, indicou a linha e pediu a majoração da nota, né? Argumenta aqui o que constou na resposta dela de acordo com o espelho e pediu a majoração. Outro item, a mesma coisa. Ela mostra ali que tem uma súmula que está no espelho e que não foi pontuada e que ela mencionou na linha 49. Então, deveria ter aquela pontuação. Ela menciona aqui também outros quesitos que vinham lá no espelho, que ela mostrou que trouxe expressamente e pediu esse acréscimo também de pontuação. Então, percebem que é sempre mais ou menos a mesma estrutura de organização do recurso. Então, assim, gente, não tem segredo. Tem que ter mais cuidado de você realmente mapear bem a sua prova, olhar as regras do recurso no edital, o horário do recurso, se tem alguma questão ali diferenciada com relação aos outros editais, entrar na página do recurso para ver a estrutura, para você não elaborar um recurso que depois não vai caber, que é de uma forma diferente, e fazer essa comparação. Espelho, onde é que está na minha resposta que ele não me pontuou, qual linha que está aquilo ali, e o pedido de majoração total e subsidiariamente de forma proporcional, beleza? Espero que essa mini aulinha, né, esse mini encontro aqui gravado, sirva para dar uma ajudada, um norte para vocês com relação a recursos, que vocês possam usar não só no Paraná, mas em futuros recursos. Espero que não para reingressar no concurso, mas para majorar notas também em outros concursos. E eu queria só finalizar aqui dizendo para vocês, principalmente, né, pensando em vocês, alunos da turma virtual 1, que ingressaram para treinar antes mesmo do resultado, que não conseguiram eventualmente lograr esse resultado. A gente teve vários aprovados e fica muito feliz com eles e tal, mas eu sempre digo que o momento do professor nesse lugar de resultado, né, nessa etapa de resultado, para mim é uma coisa bíblica, é aquela ideia do chorar com os que choram e se alegrar com os que se alegram. A gente fica muito feliz pelos aprovados e a gente fica realmente com aquele amargor, com aquela tristeza de muitas histórias que a gente acompanha e que não conseguiram êxito naquele momento, naquela prova, que às vezes vão conseguir no recurso e às vezes outros vão conseguir em outros concursos mesmo. Então, eu queria contar para vocês aqui só uma historinha. Acho que já contei outras vezes, né? Tô uma velha, chata, repetitiva, estou uma jovem senhora repetitiva, mas na época que eu fiz o Paraná, no terceiro concurso,
A situação foi muito parecida com o que está acontecendo agora com muitos dos reprovados. Eu fiz a primeira fase do Paraná e passei em terceiro lugar. Eu nunca tinha ido tão bem na primeira fase. E eu fiquei assim, incrédula, e falei, nossa, agora é o meu concurso. Esse agora é o que eu vou passar ali no topo. Eu já era aprovada no Rio Grande do Norte e no Espírito Santo, mas eu queria muito aprovar dentro das vagas, porque nenhum dos dois eu era aprovada dentro das vagas, né? Rio Grande do Norte eu estava bem lá atrás, Espírito Santo eu estava em sétimo, mas já fazia um ano do concurso, o concurso não chamava e eram só 3 vagas, então eu queria ter direito subjetivo à nomeação, não tinha ainda. E eu pensava assim, cara, esse é o meu concurso, esse é um que eu vou ficar dentro das vagas, e é um que, se possível, eu quero ficar ali nas cabeças, né, em primeiro lugar, ou entre os 5 primeiros, enfim. E quando eu fiz a discursiva desse terceiro concurso, os critérios eram ainda mais apertados do que o dessa última prova agora. Então, eram critérios, assim, bastante restritos, porque tinha nota mínima por questão, enfim. Eu não fiz o mínimo, lembro que por filosofia, porque a prova era mais extensa do que do quarto e do quinto concurso. E realmente era menos horas. Então, assim, não teve como, não consegui terminar de escrever ali, minha mão doendo, e eu reprovei por 0,6. Essa prova, inclusive, me marcou muito, porque uma amiga minha, que hoje é defensora em Alagoas, inclusive, ela fez essa prova de fralda, tá? Ela não tinha nenhum problema, incontinência, nada, mas ela testou fazer em casa de fralda, porque ela disse que sabia que não ia dar tempo e fez de fralda para não ter que ir ao banheiro. Então, assim, já acho a gente ter que se submeter a isso no concurso, né? Um absurdo, então foi uma prova muito desproporcional. Sem querer me justificar na reprovação, mas já me justificando, porque eu acho que quando a gente se sente injustiçado, a gente tende a isso, que era o meu caso ali. Fiz a discursiva, reprovei por 0,6. Então, eu estava em terceiro lugar no concurso, saí por conta desse 0,6 e eles aprovaram pouquíssimos candidatos. Foi para a fase oral ali, inicialmente no resultado preliminar, aquém da cláusula de barreira, né? Então, passada a cláusula de barreira, né, o mínimo, teriam muitos outros candidatos para serem chamados. A galera ficou de fora não pela cláusula, mas porque os mínimos realmente não foram atingidos. Eu lembro que todo mundo recorreu e eu tava por 0,6. E a galera recorria assim, faltando 3 pontos, 4 pontos, 2 pontos, enfim. E para mim faltava só 0,6. Eu até vi margem de recurso, mas a Defensoria do Paraná, embora seja uma instituição muito boa, naquele período teve uma organização de prova caótica. E no período eu tinha um relacionamento à distância, pelo qual eu prezava muito, enfim, já tinha um relacionamento ali de alguns anos à distância. E a gente tinha organizado tudo para eu fazer a prova do Paraná, se passasse para oral, enfim, as datas estavam condizentes e eu iria, né, encontrar aquela pessoa, né, nos períodos que a gente se via e já estava tudo acertado, tudo pago, todo investimento não só financeiro como emocional. A gente tinha essa rotina de meses em meses ele vir, eu ir, enfim, a pessoa residia em outro país e tal. Então, era toda uma sistemática de planejamento para a minha vida pessoal conseguir caminhar junto com a minha vida profissional de estudos naquele momento. Quando eu reprovei por esse 0,6, me doeu muito, me senti muito injustiçada, mas eu optei por nem recorrer naquele caso ali, diante dessa peculiaridade. Recorram, tá? Mas diante dessa peculiaridade deles terem mudado todas as datas. Eles mudaram a data do resultado 2 vezes, eles mudaram aí a data da prova oral, no de vocês não foi alterado, no meu foi alterada a data da prova oral. Então, se eu recorresse, eu passasse para oral, eu teria que abrir mão, assim, 5 dias antes, 6 dias antes da viagem toda paga, de todo aquele investimento, não só financeiro como emocional, não só do meu lado e da minha família, como do lado dele, da família dele e etc. ali, né? Envolviam outras pessoas também na situação. E se eu recorresse e não tivesse esse recurso provido, eu iria também só descobrir isso 5 dias antes, 6 dias antes. Então, para mim, ia ser um sofrimento muito grande diante da minha ansiedade, porque eu sabia que, provido ou não provido o recurso, eu não iria abrir mão daquela viagem, daquela programação, que naquele momento tinha um peso emocional e pessoal muito grande para mim. Talvez algumas pessoas não entendam, pensem, era só um namorico, coisa e tal, né? E até os meus pais no período disseram assim, poxa, Naira, a gente está investindo tanto e você não vai nem recorrer. Poxa, seus amigos que tiraram uma nota muito mais distante estão recorrendo, você não vai nem recorrer, você vai ver os recursos às vezes serem admitidos e você vai fazer uma viagem e tal. A gente gosta muito dele, de você, de tudo, né, do relacionamento.
mas a gente está investindo tanto nisso e você não vai fazer por conta, né, dessa situação. E eu falei com eles, e meus pais me abraçaram muito, né, metaforicamente, inclusive, na época, porque eu expliquei muito que a ansiedade iria me consumir, que até o período dos 5 dias antes que eu iria saber o resultado, se eu fosse aprovada, eu não fosse para aquela viagem, e provavelmente seria o fim do meu relacionamento naquele momento, etc. Aquilo ali ia acabar comigo naquele momento. Se eu fosse aprovada e ainda assim eu dissesse, não, fui aprovada, mas não vou fazer oral para ir para aquela viagem programada, naquele relacionamento, etc., né? Eu ia passar um mês por lá. Aquilo também iria acabar comigo, de ver a oportunidade, a prova oral e dizer, não vou fazer, caso o meu recurso fosse provido. E a espera por si só, naquele momento, naquela situação que eu estava muito fragilizada, iria ser muito ruim para mim, tá? Se você não está numa situação tão peculiar, obviamente, recorra, né? Para mim não foi possível naquele momento, não foi escolha legal, porque as várias alterações que a banca fez me prejudicaram de muitas formas, e de certa forma, naquele momento eu pensei que, poxa, a Defensoria do Paraná que está me perdendo. Juro para vocês, era o meu jeito de pensar naquele momento. Pode parecer soberbo, mas não era. Era o meu jeito de encarar, de dizer assim: tudo aqui está me demonstrando que esse não é para mim. Pode ser que a Defensoria do Paraná seja para vocês. Se for, que bom. E se você tiver aprovado, vai com tudo. E se você tiver reprovado, faça o recurso que se for para você vai dar certo isso aí também. Mas se não for, eu vou contar um pouquinho da minha história. Então, eu fiz o Paraná, reprovei por 0,6 na discursiva, estava em terceiro lugar no concurso. Se eu ganhasse esse 0,6, eu ainda voltava para o concurso no quinto lugar, algo assim. Não recorri, ouvi ali meu coração naquele momento, as minhas necessidades emocionais naquele momento e foquei logo em sequência na Defensoria de Santa Catarina. Fechei aquela página. Naquele período, em 2018, aconteceu a mesma coisa que está acontecendo agora. Paraná e logo 3 meses depois, alguma coisa assim, Santa Catarina. Muito parecido com a dinâmica de agora. E aquela menina que reprovou no Paraná por 0,6, aprovou em Santa Catarina e me ajudou muito, meio que ter fechado aquela porta, ter dado o meu melhor para Santa Catarina. Aprovei em Santa Catarina, aprovei em primeiro lugar em Santa Catarina e lembro que tomei posse antes do pessoal do Paraná. Então, a vida às vezes tem dessas coisas, a gente não entende. Eu achei que eu estava ficando para trás, porque, poxa, reprovei no Paraná. Eu até preferia naquele momento Santa Catarina por algumas outras questões ali, eu preferi o estado, enfim. Tinha possibilidade de morar em Florianópolis, de ser promovida mais rápido. E aquele que eu preferi acabou não só me permitindo essa aprovação em primeiro lugar, como eu tomei posse, e eu lembro do DPG do Paraná na época, na minha posse, ele foi convidado pela DPG de Santa Catarina no período, e ele dizendo assim, poxa, a gente ainda não conseguiu nomear ninguém do Paraná, estava numa briga orçamentária naquele momento. E eu lembro que eu pensei na hora ali na minha posse, né, eu ia fazer o discurso de posse, e ainda eu pensei, gente, tudo se ajustou, né, tudo deu certo. Quem tinha que estar no Paraná, foi aprovado, vai tomar posse no Paraná daqui a pouco. Eu que chorei as pitangas ali, horrores, né? Fiquei arrasando minha reprovação no Paraná. Chorei muito, assim, antes de fechar a porta, efetivamente, estava ali tomando posse, antes mesmo dos aprovados, né? Naquele concurso que eu tinha feito. Então, eu achei interessante contar essa história aqui para vocês, seja já aprovado, seja não aprovado, seja em fase de recurso, o que for. Só para, às vezes, manter um pouquinho da chama ali de que, mesmo reprovado, não desista, sabe? Principalmente se você já comprou o curso também e agora deu uma desanimada, porque obviamente tá de fora aí das vagas, não vai ir para oral e tá recorrendo e coisa e tal. Ainda assim, você não já comprou? Faça, permita que isso abra outros horizontes. São poucos treinos aqui, então permita ampliar esse conteúdo, ampliar essa forma de preparação. Eu vi um de vocês, inclusive, postando no Instagram que tinha reprovado, mas queria continuar fazendo os cursos e treinos, enquanto se preparava também para outra objetiva de Santa Catarina, justamente porque essa etapa de prova oral tinha aberto outros universos de argumentação de conteúdo jurídico. Então, assim, eu me coloco à disposição, especialmente de vocês, nossos alunos, ex-alunos e principalmente da turma 1, que comprou o curso, muitos deles antes do resultado, né, e eventualmente não lograram a nota esperada aqui. Eu me coloco à disposição de vocês, certo? No que precisarem. E não tenham dúvidas, a hora chega. Só que algumas portas, às vezes, a gente tem que bater com um pouco mais de insistência. Inclusive, só para finalizar, me lembrei também de uma colega que foi defensora no Paraná,
A Flávia Stringari, ela depois foi aprovada também em primeiro lugar em Alagoas e foi aprovada em primeiro lugar em São Paulo. E nada é do nada. Todo mundo olha, nossa, primeiro lugar, você é incrível. E eu, uma vez conversando com ela, nós bem amigas, ela fez o Paraná 3 vezes. Então, assim, ela aprovou em primeiro lugar em São Paulo, em Alagoas, depois, né? Mas o Paraná, ela fez os 3 concursos. Eu não falei que eu fiz a terceira edição, ela fez o primeiro, ela fez o segundo e ela fez o terceiro. Passou no terceiro e depois conseguiu passar para outros lugares até que ela queria, São Paulo, enfim, tá? Então, assim, não acaba quando você reprova. Acaba quando você desiste, se você desistir. Então, não desista, tá bom?